Olá, queridos irmãos e amigos do Distrito Central de Ribeirão Preto. Eu espero que você tenha tido um sábado muito abençoado, cheio de bênçãos, renovado as suas forças em Jesus para enfrentar uma nova semana cheia de desafios que vem pela frente. E essa é a vantagem de convidarmos Deus para fazer parte dos nossos planos, porque a semana é desconhecida para nós, mas é conhecida para Ele. E nossa mensagem do culto de pôr do sol, eu quero falar sobre a vitória através do não. Isso mesmo, não é uma mensagem negativa, mas eu quero apresentar aqui como o apóstolo Paulo ele usa o não, mas de uma forma positiva para nos sugerir vitórias. E os três textos que eu selecionei, o primeiro deles é 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 5, diz assim a palavra de Deus: Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. No primeiro não, Paulo afirma que não somos capazes ou suficientes em nossa força de alcançar a vitória sobre a tentação e também o pecado. E a primeira coisa que o apóstolo Paulo gostaria que aprendêssemos é que a nossa suficiência vem de Deus. É por isso que em João 15, Jesus foi enfático em dizer: sem mim nada podeis fazer. Todas as vezes que você tentar vencer o pecado sozinho, você será vencido. Quantas vezes prometemos ser fiéis a Deus, mas caímos? A nossa natureza carnal ela é tendenciosa ao pecado e muitas vezes fracassamos. E cada vez mais fica difícil levantar por causa do pecado que nos machuca, por causa do inimigo que nos acusa. Portanto, a nossa maior preocupação como cristãos nunca deveria ser por produzir fruto, mas estar ligado à videira. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. O fruto é uma consequência de estarmos ligados à videira, assim como os atos pecaminosos é uma consequência de estarmos desconectados da videira. Eu conheço algumas pessoas que não tomam uma decisão por Jesus porque não conseguem mudar de vida. Essas pessoas ainda não compreenderam que sua vida só será transformada quando estiverem nas mãos do grande oleiro, que é o Mestre Jesus. Aprendam com Paulo: nossa suficiência não é suficiente. Parece redundância, mas não é. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 a 9 é o segundo texto. Paulo diz assim: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Esses versos nos ensinam duas grandes verdades. A primeira delas: a vida cristã não é um piquenique. Jesus nunca disse que a vida do cristão seria fácil. Pelo contrário, ele disse que quem quer ser discípulo deve negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo. Então, tribulação, perplexidade, perseguição também ocorrem com frequência na vida do cristão. O segundo aspecto desta passagem é que, por mais difíceis que sejam os obstáculos e os desafios da vida cristã, não devemos jamais desanimar. No verso 16, o apóstolo Paulo diz que mesmo com o nosso exterior e tudo ao nosso redor concorra para nos enfraquecer e nos desmotivar, Cristo está operando em nosso homem interior, nos concedendo o poder necessário para a superação. Lembro daquelas palavras que foram ditas a Josué: ser forte e corajoso. Jesus prometeu que estaria com você todos os dias e ele jamais o abandonará e sempre estará disposto a oferecer a sua graça, porque a sua graça será suficiente para sustentar você, mesmo diante das provações e das tribulações da vida. Então não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Não desanime, não desista de lutar. A terceira passagem é 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17 até o 19. O 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
Nesses versos, Paulo diz que devemos estar preocupados com a direção em que nossos olhos estão. Paulo nos lembra aqui que as coisas que temos hoje são temporais, passageiras, não vão durar para sempre. É triste quando recebemos a notícia de alguém que trocou Cristo por um emprego melhor, por uma esposa supostamente melhor, ou por alguns minutos de prazer e alegria passageira. Infelizmente, estamos vivendo numa época consumista, materialista, onde as pessoas estão preocupadas em adquirir, aumentar, expandir. Não que a vida do cristão deve ser estagnada, mas precisamos valorizar aquilo que é eterno, em detrimento daquilo que é fútil, inútil e sem valor. O resumo geral da nossa mensagem do culto de pôr do sol, eu quero resumir os 3 pontos. Primeiro, não confie em vossa suficiência. Segundo, não desanime. E terceiro, não olhe para as luzes desse mundo ao ponto de ofuscar a luz de Jesus em sua vida. Que Deus te abençoe a ter essas vitórias pelo não. Diga não para aquilo que está atrapalhando o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento na fé e o seu preparo para o céu. Que o apóstolo Paulo, assim como ele conseguiu identificar situações da vida que ele deveria dizer não, que você diga não também para tudo aquilo que está te afastando de Deus. Um forte abraço e uma feliz semana em Jesus.